Boa noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Quão bom nós estamos aqui, mais uma quarta-feira, para nós aprendermos a palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de fazer algo diferente. Gostaria de cantar um cântico para nós começarmos esse período de reflexão. Gostaria de convidar você para estar cantando juntamente comigo, a orarmos, Senhor. Cada dia sua vida viver, nossas vidas vem pois transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a ti, oração. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Muito obrigado porque eu creio, Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Eu creio, Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Deus, eu te peço, Deus, pelos meus irmãos, pela minha vida neste exato momento, aquilo que eu for falar, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar conduzindo a minha voz neste exato momento, ó Deus. Que eu possa falar aquilo que vem de Ti e nada de mim, ó Deus. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de ser com os meus irmãos. Peço pela vida de cada um. Deus, se na igreja, os irmãos que estão assistindo, se tiver algum parente enfermo, ou se tiver alguma pessoa enferma, Deus, que o Senhor possa estar trabalhando na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, Deus. Deus, se tiver alguma dificuldade espiritual, Deus, que o Senhor venha visitar em nome de Jesus. Uma dificuldade material, Deus, dificuldade de relacionamento, dificuldade financeira, Deus, que essa pessoa possa estar te buscando mais e mais, Deus, e possa estar colocando tudo diante de Ti, ó Deus, através das nossas orações. Deus, eu venho te agradecer por tudo. Venho te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem concedido a nós, que o Senhor concedeste a nós. Estamos aqui para transmitirmos aquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre um assunto que os irmãos já devem percebido do que se trata, que é sobre oração. Mas antes eu gostaria de fazer um breve panorama daquilo que nós já vimos, onde no capítulo 1 deste livro, Disciplinas Espirituais, nós aprendemos onde as circunstâncias e as pessoas, elas trabalham conosco de fora para dentro, e onde a palavra do Senhor e a oração, ela trabalha conosco, nos molda de dentro para fora. E no capítulo 2, nós aprendemos de que quando Jesus foi questionado ali na tentação, em Lucas capítulo 4, se não me engano, Jesus ele respondeu utilizando a palavra de Deus. Jesus, o próprio Jesus, respondeu através da palavra, utilizando a palavra, onde nós aprendemos ali no capítulo 2. E no capítulo 3 desse livro, nós aprendemos sobre a memorização da palavra de Deus, e nós vemos também, nesse mesmo texto onde Jesus foi tentado, que ele, ao memorizar a palavra, ele mencionou a palavra. E de acordo com o que ele vai falando ali, o texto ele sempre deixa bem claro para nós o que acontece. E ali, do jeito que ele respondeu, nós percebemos que
Jesus havia memorizado a palavra e ele nos ensina que nós precisamos memorizar a palavra de Deus, de que quando nós formos questionados, quando nós precisarmos de tomar alguma decisão, de fazer alguma coisa, de comportamento, nós precisamos nos basear dentro da palavra de Deus. E agora aqui no capítulo 4, ele vem falar para nós onde nós precisamos orar. Por isso que ao iniciar este culto, eu fiz questão de cantar esse cântico. E algo que vem à minha memória foi um cântico onde foi um dos primeiros cânticos que eu, quando estava aprendendo a tocar violão, meu pai colocou essa cifra. E é um cântico muito interessante ali, a letra, a orarmos, Senhor. E nós precisamos orar, irmãos. Os dias, eu lamento informar para os irmãos, mas os dias só tendem a piorar. Os nossos dias. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Uma conversa franca e verdadeira sobre o que estamos passando desenvolve um bom relacionamento. Nós precisamos nos achegar ao nosso bom Deus e conversar com Ele francamente. Às vezes nós pensamos que o nosso amigo, nosso colega, é o que poderia resolver a nossa vida, mas não, nós precisamos orar. Nós precisamos compartilhar com o nosso Senhor Jesus. Não que os nossos amigos, nossos colegas, os nossos irmãos não são usados pelo Senhor Jesus, são usados sim também, mas nós precisamos orar. Nós precisamos ir na fonte direta que é o nosso bom Deus. Nós precisamos falar com Ele, colocar para Ele tudo aquilo que nós estamos passando, para que nós tenhamos um bom relacionamento. E o texto que eu queria compartilhar com os irmãos, um dos textos é lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Eu convido os irmãos para estarem abrindo suas Bíblias, lembrando do desafio que eu coloquei para os irmãos no primeiro dia. Será que os irmãos se lembram? Vou deixar um tempinho para os irmãos se lembrarem. O desafio que eu coloquei para os irmãos foi o seguinte, de nós termos um contato maior com as Escrituras. Por quê? Porque às vezes a gente mexe no celular e aí você vê mensagem, Instagram, Facebook e você se perde. Mas a palavra de Deus não, vai estar contida só daquilo que Deus quer para nós, aquilo que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. Então faça esse esforço. Deus há de abençoar muito o irmão. Colossenses capítulo 4, versículo 2, olha o que ele fala sobre a oração. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Mas a primeira parte ele fala, perseverai na oração. Precisamos perseverar, perseverar, perseverar. E no livro seguinte, que é 1 Tessalonicenses, abra lá, no capítulo 5, versículo 17. É só o próximo livro, depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Olha o que ele diz para nós. Orai sem cessar. Nós precisamos orar a todo momento, a todo momento. Eu acordei, eu preciso orar. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado pela noite que o Senhor concedeste a nós. Deus, muito obrigado pela família. Lembra que eu falei na quarta-feira passada, onde nós devemos agradecer a Deus por todas as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que nós, no nosso conceito, são pessoas boas, e aquelas pessoas que no nosso conceito são pessoas ruins, mas todas são pecadoras como nós. E nós devemos agradecer a Deus, porque foi Deus que coloca elas ao nosso redor. Nós precisamos perguntar para Deus, através da nossa oração, Deus, o que nós precisamos aprender com essas pessoas que estão ao nosso redor? Por que o Senhor colocou elas ao nosso redor? Pergunte a Deus. E aqui nesse versículo 17 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele fala para nós, orai sem cessar. Nós precisamos orar. Orar e orar. E nós precisamos aprender com Jesus, que ele orou. Em Lucas, capítulo 5, versículo 16, ele diz o seguinte, Lucas capítulo 5, versículo 16. Olha o que Jesus fazia. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmãos, se o próprio Jesus fazia isso, por que nós não devemos fazer?
Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O próprio Jesus orava. E aqui, por último, Mateus, como se deve orar? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 8. Olha o que ele nos ensina. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe os peça. O que nós podemos compreender nesse texto? Que quando nós orarmos, nós devemos falar com o nosso Deus. Nós não devemos orar para mostrar, eu oro assim, orar em voz alta, para se aparecer, como o texto aqui estava dizendo, sendo hipócrita. E às vezes orando, sendo hipócrita da boca para fora, mas o coração estava vazio. Então, quando você estiver falando com o Senhor, fale aquilo que estiver dentro do seu coração e reserve um local para você ter esse tempo de oração. Nós sempre lembramos, no período de acampamento, onde tem sempre na parte da manhã, bem cedo, onde muitos que dormem até tarde, não gostam de acordar cedo para fazer aquele a sós com Deus. Eu creio que você já participou de um acampamento e você deve se lembrar, onde é sugerido para as pessoas que ali acampam, texto bíblico e está orando, ou em dupla, ou sozinho, ou em trio, Mas sempre tem aquele a sós com Deus, de estar lendo a palavra dele e estar orando. E às vezes nós fazemos, só no acampamento, mas será que nós estamos fazendo nos nossos lares? Intercedendo a Deus, É interessante porque quando nós tivemos que tomar uma decisão, nós devemos orar. Quando nós estivermos nos aproximando de alguma pessoa onde devemos conversar algo sério, nós devemos orar para que Deus nos conduza. Por isso a importância da oração, nós precisamos orar para que Deus trabalhe as nossas vidas. Devemos orar. Aprendendo com o próprio Jesus no texto que eu li agora há pouco, nós precisamos orar, nós precisamos falar com o nosso Deus. É interessante que em Salmos, ele fala que a palavra nem chegou à minha boca, ele já sabe. Mas nós precisamos falar, nós precisamos orar, ter essa comunicação. E nós pensamos em conversar com as pessoas que estão próximas e com o nosso Deus, que Ele é o nosso Criador. Ele que nos criou. Se você crê nisso, amém. Se você ainda não reconhece isso no seu coração, de que o Senhor Deus, Ele é o nosso Criador, peça a Deus para que Ele mostre isso no seu coração e ore. É interessante também que nesse capítulo ele fala para nós que nós precisamos meditar na palavra e a nossa oração será recheada da palavra de Deus. Às vezes nós pensamos, mas como eu devo orar? E ele deixa aqui nos versículos posteriores do mesmo capítulo 6 de Mateus, no versículo 9, ele deixa a oração aqui como modelo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, versículo 9, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis
cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, nós devemos orar. Devemos orar sem cessar, a todo momento. E às vezes nós pensamos que nós precisamos fechar o nosso olho e interceder a Deus, mas não. Se você estiver dirigindo, você vai orar, vai fechar seus olhos? Você já sabe o que vai acontecer, né? Um acidente. Mas você pode orar com seus olhos abertos mesmo. Deus, cuida dessa viagem, cuida da minha família, cuida da minha conduta na direção, Deus. Eu preciso colocar diante de Deus tudo que eu estiver passando. Você está no seu trabalho, você está na sua casa, lavando uma louça, passando um pano. Deus, muito obrigado por esta casa. Deus, muito obrigado por essa louça. Deus, muito obrigado por essa família que você tem concedido a nós. Deus, muito obrigado pela minha igreja. Você já agradeceu a Deus pela sua igreja? Você já agradeceu a Deus pelas pessoas que fazem parte dessa igreja, na qual você é membro? Agradeça a Deus em oração, porque às vezes nós pedimos, mas nós esquecemos que na sua casa já chegou alguma conta de ar, o ar que você respira? Alguém já entregou uma conta do sol, o sol que você seca as nossas roupas, que é muito benéfico para nós? Já chegou alguma conta? Irmãos, é de graça. Olha que motivo de gratidão. O ar que nós respiramos, o sol, a natureza, que às vezes nós destruímos com as nossas próprias mãos. Mas nós temos motivo de sobra para agradecer e não reclamar e não murmurar. Amém? Agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus mais e mais por essa oportunidade que Deus tem concedido na minha vida de estar aqui, transmitindo a palavra para os irmãos. E eu continuo pedindo para os irmãos que orem pela minha vida, porque eu sou ser humano, eu sou falho e careço mais e mais de estar na presença do Senhor, de buscá-lo, de estar em oração, para que as minhas decisões sejam pautadas naquilo que Deus quer para mim, mediante a sua palavra, lendo a sua palavra, orando. Irmãos, todo momento que eu tiver a oportunidade de estar falando, estarei mencionando a importância de nós lermos a palavra e de nós orarmos. Porque nós precisamos buscar um relacionamento com o nosso bom Deus. Entender o que Deus quer para nós. Entender que a nossa decisão tem que ser aquilo que Deus quer para nós. E não o que nós pensamos que seja melhor. Mas precisamos orar. Então, nessa noite, nós teremos um momento de oração, logo após este culto. Agradeça a Deus. Deus, muito obrigado por essas pessoas que estão aqui nessa sala. E agradeça a Deus por cada um que está nessa sala e cada um também que não está nessa sala. Deus sabe qual o motivo dela não ter acessado essa sala. E se você sabe de alguém que tem dificuldade em acessar essa sala, fale com o pastor, fale conosco. Nós poderemos orientar. Você, o irmão ou a irmã que está tendo dificuldade em acessar, porque isso é para os irmãos, para nós termos comunhão. E em breve nós estaremos nos olhando, nos vendo. Peça a Deus por isso também. Deus, tenho saudade dos meus irmãos. Deus, eu quero abraçar os meus irmãos. Deus, eu quero conversar olho no olho com meus irmãos. Eu necessito disso, Deus. Ore a Deus. Peça a Deus. Eu creio que Deus vai responder a sua oração. Essa é a minha oração nessa noite. Que seja feita a sua vontade, Deus, e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Deus abençoe a sua vida e até numa próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Tá bom? Boa noite.